Bem, gente, voltamos aqui, tá? Já fizemos uma apresentação inicial, expomos o pano de fundo, né, das concepções em que Adorno viveu, né, não só Adorno, como a Escola de Frankfurt, e aí para a gente entender agora o livro do Adorno, né, para a gente entender as concepções do Adorno, né, e por que esse livro, né, ou essas palestras que o Adorno vai reunir no livro, elas se tornaram de suma importância para a gente pensar a educação e pensar a educação dentro da sociedade, ou seja, essa sociologia que se reverbera para compreender os males sociais ou, né, a concepção que envolve a barbárie e a emancipação. Uma versus a outra, ok? No livro, né, e aí eu vou apresentar para vocês esse livro, e eu gostaria que a gente tenha aqui o índice, né, e vamos pular, né, para a primeira parte, que fala sobre a guisa de introdução, Adorno e a experiência formativa. Tá? Essa introdução, tá? Desculpe, né? Eu ainda não estou totalmente curado da gripe, né? Ainda estou mal, entendeu? Mas tem jeito. Essa introdução, tá, gente? Antes da gente partir para ler alguns tópicos do livro do Adorno, e aí eu vou, né, indico todo o livro para vocês lerem, óbvio, né? O livro está disponível na biblioteca da disciplina. Mas a guisa de introdução, Adorno e a experiência formativa, foi escrita por Wolfgang Leo Maar, entendeu? E aí eu vou ler os trechos dessa introdução antes da gente entrar no capítulo mais interessante que eu selecionei para vocês, para que a gente possa debater e discutir um pouco do pensamento do Adorno. Então vejam, tá? Logo na introdução desse texto, ele vai dizer o seguinte: a educação não é necessariamente um fator de emancipação. Então observem, tá? Já de cara, isso baseado na própria concepção e nos desdobramentos do escrito do Theodor Adorno, a gente chega logo à conclusão que a educação não é propriamente um fator de emancipação. Ou seja, não significa, né, que pessoas que têm um desenvolvimento cultural, né, que essas pessoas elas são emancipadas. Não significa isso. Tá? Pode significar justamente o contrário. E a Alemanha nazista foi justamente esse maior exemplo. Vamos continuar lendo aqui. Numa época em que a educação, a ciência e a tecnologia se apresentam agora, globalmente, conforme a moda em voga, como passaportes de um mundo moderno, conforme os ideais de humanização, estas considerações de Theodor Adorno podem soar como um melancólico desânimo. Ou seja, esse livro do Adorno, o Wolfgang está dizendo que ele pode ser um melancólico desânimo para algumas pessoas que acreditam que a educação ela é emancipação ou que ela é um fator de emancipação propriamente ou necessariamente. Na verdade, significam exatamente o contrário. A necessidade da crítica permanente. É o que o Adorno vai propor. Após Auschwitz, e aí, como eu disse para vocês, Auschwitz é o maior campo de concentração nazista. Entendeu? O maior campo de concentração nazista, ou foi. Tá? E, consequentemente, as histórias, né, estão aí nos livros, nas testemunhas, né, em todo o processo que se deflagrou posteriormente. Tá? Então, após Auschwitz, o Wolfgang Maar continua. É preciso elaborar o passado e criticar o presente prejudicado, evitando que este perdure e assim que aquele passado se repita. O filósofo, né, quem é o filósofo, sociólogo Theodor Adorno, alerta os educadores em relação ao deslumbramento geral e, em particular, o relativo à educação, que ameaça o conteúdo ético
do processo formativo em função de sua determinação social. Isto é, adverte contra os efeitos negativos de um processo educacional pautado meramente numa estratégia de esclarecimento da consciência, sem levar na devida conta a forma social em que a educação se concretiza como apropriação de conhecimentos técnicos. Tá? E aí é o grande problema, né? O tecnicismo, né? Uma educação voltada somente para a técnica que esquece o ideal de formação humana, né? Uma educação voltada, entendeu? Simplesmente para você produzir engenheiros, para você produzir, entendeu? Médicos, para você produzir enfermeiros. Sem a formação humana, essa educação ela pode desembocar na barbárie. E por que o Adorno está falando isso? Porque Auschwitz, né? Quem controlava Auschwitz, quem comandava Auschwitz, eram os engenheiros, os médicos, os enfermeiros alemães, nazistas. Eles, com alto grau de educação, alto grau de formação. E aí, se vocês quiserem, por exemplo, um exemplo, é só procurarem a história de Joseph Mengele, conhecido como o Anjo da Morte, que se refugiou aqui no Brasil, foi um dos nazistas mais procurados da história, né? Ninguém conseguiu encontrar ele, entendeu? Porque ele foi um carniceiro de Auschwitz, ele era o médico-chefe, né, em Auschwitz, né? Então, Joseph Mengele, o Anjo da Morte, se vocês colocarem no Google, vocês vão ver que ele passou e se formou nas principais universidades de medicina da Alemanha. Tá? Então, a formação educacional dele, altíssima, né? Mas ele era, na verdade, um monstro, um psicopata, não sei exatamente definir, entendeu? O problema é que a educação, essa formação, ela não permite, né, claramente, né, o desenvolvimento de uma consciência emancipatória. É isso que Adorno apresenta para a gente e que o Wolfgang coloca aqui. Ok? Então, repetindo, o filósofo alerta os educadores em relação ao deslumbramento geral, em particular o relativo à educação, que ameaça o conteúdo ético do processo formativo em função de sua ação social. Isto adverte contra os efeitos negativos de um processo educacional pautado meramente numa estratégia de esclarecimento da consciência, sem levar na devida conta a forma social em que a educação se concretiza como apropriação de conhecimentos técnicos. Parafraseando Adorno, então Wolfgang vai parafrasear o Adorno no último parágrafo da Minima Moralia, um livro que o Adorno também escreveu e publicou. Quanto mais a educação procura se fechar no seu condicionamento social, tanto mais ela se converte em mera presa da situação social existente. É a situação do sono de uma humanidade que torna o mundo humano sonho que o próprio mundo sufoca com obstinação na humanidade. Tá? Então, o interessante, né, dessa última citação aqui do Wolfgang, de um trecho da Minima Moralia do Adorno, né, o sonho de uma humanidade que torna o mundo humano, sonho que o próprio mundo sufoca com obstinação na humanidade. Essa frase ela reflete exatamente os ideais nazistas, ou o ideal que o nazismo queria implantar na sociedade. Porque os nazistas vão exterminar os judeus, vão eliminar os ciganos, os homossexuais, ou mesmo os dissidentes políticos. Porque os nazistas queriam purificar a sociedade, purificar o sangue ariano, tornar a sociedade melhor. E como eles poderiam fazer isso? Eliminando aqueles que eram considerados piores, tá? Piores geneticamente, piores, entendeu? Moralmente, piores socialmente. Se você, por exemplo, essa era a grande teoria do nazismo,
né, é a famosa eugenia, né? A eugenia é uma pseudociência que se desenvolve no final do século XIX e tem as suas características ligadas à teoria social darwinista, né? Que não foi Darwin que desenvolveu, mas o sobrinho dele, né? O sobrinho dele vai desenvolver, né? Consequentemente, né, a eugenia ela vai se espalhar pela Europa, né, como um tipo de teoria, como um tipo de ciência, entendeu? E, consequentemente, o sobrinho do Darwin, né, que é o Francis Galton, né, ele é justamente o responsável por desenvolver essa concepção, né, e, consequentemente, dá um status de ciência a algo que não era científico, que não era ciência. Mas a eugenia é justamente uma tentativa de purificar a sociedade, limpar as mazelas sociais, tanto geneticamente falando, como moralmente falando, como socialmente falando. Então, o judeu, né, para os nazistas, eram considerados o quê? Impuros. Os ciganos, impuros. Os homossexuais, impuros. Tá? Então, observem, né? É um sonho que o próprio mundo sufoca com obstinação na humanidade. Ou seja, se a gente parar para pensar, né, vamos dizer assim, as ideias de Hitler, ou mesmo as ideias nazistas, tinham um fundo positivo, que era justamente tornar a sociedade melhor. Entendeu? Só que, né, a ação para tornar a sociedade melhor desembocou na barbárie. Porque, segundo eles, para que a sociedade se torne melhor, a gente precisa eliminar, né, os piores da sociedade. E essa eliminação é a eliminação física, é a degradação do ser humano. É justamente o que ocorre nos campos de concentração nazista. O desenvolvimento da sociedade a partir da ilustração, em que cabe importante papel a educação e a formação cultural, conduziu inexoravelmente à barbárie. Tá? Então, esse desenvolvimento da sociedade, que foi potencializado pelo iluminismo nos séculos XVIII e XIX, ele vai desembocar no século XX, nos campos de concentração e na construção das bombas atômicas. Tá? E isso, na verdade, é um problema. É um problema para a Adorno. Adorno coloca isso como um problema fundamental. E aí vejam, né, mais adiante, tá, a gente vai ler um outro trecho que é muito interessante. Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, entendeu? Justamente PDF é a página 6 do PDF. Tá? Então, é aqui no segundo parágrafo da página 6 do PDF. Ok? Então, vamos ler. Tá? O que dizer, por exemplo, de um mundo em que a fome é avassaladora, quando, a partir de um ponto de vista científico, técnico, já poderia ter sido eliminado, já que a gente chegou a um patamar de desenvolvimento tecnológico, né, inimaginável, entendeu? Se a gente, por exemplo, for parar para pensar, nossa tecnologia, nós hoje produzimos 6 vezes mais alimentos, né, para alimentar toda a população mundial. Temos a capacidade de fazer isso. 8 bilhões de pessoas a gente consegue alimentar hoje, o que produzimos 6 vezes mais. E por que tem gente passando fome? Milhares e milhares de pessoas. Mesmo com essa técnica, com essa tecnologia. É isso que o Adorno, né, se propõe a discutir, a pensar, entendeu? Ou o inverso. Como pode um mundo tão desenvolvido cientificamente apresentar tanta miséria? Este é o problema central. Insiste Adorno. O confronto com as formas sociais que se sobrepõem às soluções racionais. O problema maior é julgar-se esclarecido sem ser, sem dar-se conta da falsidade de sua própria condição. Assim, como o desenvolvimento científico não conduz necessariamente à emancipação, por encontrar-se vinculado a uma determinada formação social, também acontece que o desenvolvimento no plano educacional também acontece com o desenvolvimento no plano educacional. Como pode um país tão culto e educado
como a Alemanha de Goethe. E aí veja, tá? A Alemanha dos idealistas, de Kant, de Hegel, de Goethe, né? De tantos outros grandes pensadores, a Alemanha de Humboldt, né? Como pode essa Alemanha, né, desembocar na barbárie nazista de Hitler? Como pode o povo alemão culto seguir as loucuras de Hitler? Né? O Mein Kampf, que é o livro que Hitler escreveu quando ficou preso entre os anos de 1925, ele ficou preso 6, 7 meses, 8 meses, né, por uma tentativa de golpe. Né, durante esse período do ano de 1925, ele vai escrever um livro, né, se chama Mein Kampf, Minha Luta. Nesse livro, as suas ideias já chamava os judeus de praga, já chamava os judeus de vírus, já dizia que os judeus tinham que desaparecer e tinham que ser purificados. A sociedade alemã precisava ser purificada dos judeus. Tá? Então, nesse livro, né, que se tornou um best-seller na Alemanha, vendeu mais de 4 milhões de cópias, antes de Hitler assumir o poder em 1933. Tá? Como pode, né, um povo culto, como o povo alemão, absorver essas ideias, permitir que a Alemanha de Goethe, a Alemanha de Kant, a Alemanha de Hegel, de Humboldt, se descambasse, se desembocasse na barbárie? Tá? Caminho tradicional para a autonomia, a formação cultural pode conduzir ao contrário da emancipação, a barbárie. Tá? Caminho tradicional para a autonomia, a formação cultural pode conduzir ao contrário da emancipação, ou seja, conduzir à barbárie. O nazismo constituíra o exemplo acabado deste componente de dominação da educação, resultado necessário e não acidental do processo de desenvolvimento da sociedade em suas bases materiais. Tá? Esse foi o grande problema, essa era a grande realidade, né, que Adorno enxergava, que Adorno percebia, que Adorno, né, conseguia compreender, né, e viu todo esse processo, todo esse período, entendeu? Ou seja, já um pouco mais adiante, né, vamos um pouco mais adiante, ainda na introdução, tá? Só para a gente fazer uma apresentação da introdução, para que vocês posteriormente possam ler e desfrutar dessa literatura, né, desses escritos de Adorno, para que vocês mesmos possam desenvolver a crítica e pensar, né, criticamente. Né? Vamos para a página 8 do PDF, ok? Então vamos aqui, para a página 8 do PDF, no segundo parágrafo, ok? A formação que, por fim, conduziria à autonomia dos homens precisa levar em conta as condições a que se encontram subordinadas a produção e a reprodução da vida humana em sociedade e na relação com a natureza. O poder das relações sociais é decisivo, sofrendo ainda os efeitos das pulsões instintivas. O Adorno, ele vai ter uma influência muito grande de Karl Marx, mas também vai ter uma influência muito grande de Freud, né, e de inúmeros outros pensadores. Né? O poder das relações sociais é decisivo, sofrendo ainda os efeitos das funções instintivas para os frankfurtianos. Marx e Freud desvendaram os determinantes da eliminação do esclarecimento, da experiência do insucesso da humanização do mundo, da generalização da alienação e da dissolução da experiência formativa. As relações sociais não afetam somente as condições da produção econômica e material, mas também interagem no plano da subjetividade, onde originam relações de dominação. Ao lado da identificação entre ciência e forças, ao lado da identificação entre ciência e forças produtivas, já assinalada a integração social das classes trabalhadoras, a manipulação das massas no nazifascismo e a expansão das sociedades consumistas
seriam exemplos concretos dessas formas de dominação. Ok? Seriam exemplos concretos dessas formas de dominação. Nas sociedades consumistas, né? Sociedades consumistas. Então, observe, tá? É justamente essa complexidade que levou o pensamento de Adorno a se tornar um pensamento altamente importante para que a gente possa, né, discutir, debater e apresentar para vocês. E vejam, né, ainda na página 9 do PDF, né, no 4º parágrafo, viu? Muito importante. Que Auschwitz não se repita. Esse, na verdade, é o objetivo do livro do Adorno. O objetivo do livro do Adorno é que Auschwitz não se repita. Tá? Dificilmente haverá articulação mais contundente entre educação e ética. O sentido da história aparece com o vigor de um imperativo categórico, mas esta não é uma questão moral referente a uma consciência constitutiva de ser, mas uma questão social objetiva. Implica uma praxis, implica uma prática social para que Auschwitz não se repita. Tá? A exemplaridade da experiência formativa prejudicada tornaria a educação contra a barbárie de Auschwitz em educação com sentido emancipatório. Vincular a educação a um tal sentido ético não passa pelos bons conselhos ou pelo aperfeiçoamento moral, mas implica a necessidade de intervenções objetivas, materiais, no nível das condições sociais e psicológicas em que se embala Auschwitz. Que existiu unicamente porque existiram as suas condições objetivas. E que condições objetivas são essas? Né? Os processos de desenvolvimento tecnológico, os processos de desenvolvimento do capitalismo, os processos que permitiram, né, a implantação e a criação dos campos de concentração nazista, ou, no caso, que permitiram Auschwitz existir. Que Auschwitz existiu unicamente porque existiram as suas condições objetivas, materiais. Adverte Adorno, assim como a persistência das mesmas possibilidades, também a repetição de Auschwitz. Ou seja, se continuamos persistindo nessas condições objetivas, significa que Auschwitz pode ser possível novamente. Tá? Observem, por exemplo, né, a prisão de Guantánamo, dos americanos, dos Estados Unidos da América, que fica, né, na ilha de Cuba, um pedaço de Cuba. Né? Aquela prisão, entendeu? Ela pode ser considerada um campo de concentração. Tá? Por quê? Porque o campo, ele geralmente, né, ele faz com que determinadas pessoas desapareçam, sumam, entendeu? Existe um poder desaparecedor dentro do campo de concentração que faz com que o indivíduo suma da existência. Né? Se ele existia, ele deixa de existir. Se alguém lembra dele, todo mundo esquece, porque o campo consegue fazer isso. Tá? Então, tais condições não formam um acaso fortuito, mas correspondem a um desenvolvimento necessário da racionalidade social do capitalismo tardio. Ou seja, dessa racionalidade que converge com o capitalismo, que permite também o capitalismo se desenvolver. Esse é o grande problema, né, que é proposto, colocado aqui por Adorno. Tá? E mais adiante ele vai dizer: Auschwitz não representa apenas o genocídio num campo de extermínio, mas simboliza a tragédia da formação na sociedade capitalista, segundo Theodor Adorno. Tá? Então é importante a gente perceber essas questões, né? É importante a gente trabalhar essa realidade para que Auschwitz não se repita, que essas condições objetivas, materiais, não se repitam, que a gente possa, né, produzir um outro processo de emancipação através da educação. Essa é a introdução, tá? Eu espero que vocês leiam, para que vocês possam compreender um pouco melhor, e, óbvio, leiam o livro todo. A gente volta na próxima aula
para finalizar a apresentação do texto do autor. Valeu, gente. Obrigado.